muito bem-vindo ao Time Hack, um podcast sobre comunicação acima da média. Aqui, profissionais de destaque compartilham as suas experiências que tornam a sua forma de comunicar diferenciada. Comigo para apresentar o programa de hoje, Adriano Batista. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Ricardo Veiga? E hoje, claro, mais um convidado especial para dar sequência aqui aos entrevistados do Time Hack. Conosco, o jornalista e coordenador do Globo Esporte de Presidente Prudente e região, João Paulo Tílio. Tudo bem, Tílio? Opa, tudo bem, meninos? Uma alegria estar aqui com vocês. Tô com uma expectativa muito boa para esse bate-papo aí. Espero corresponder, né, ao que o pessoal comentou. Uma alegria grande aí, Adriano, Vinícius, Ricardo aí com a gente. E todo mundo que acompanha, né? É isso aí, Tílio. Você foi um nome muito elogiado por quem já passou por aqui. E a gente quer começar essa conversa com você para tratar especialmente de jornalismo esportivo no interior. Mas para começar, a gente faz a pergunta tradicional para todo convidado. Quem é João Paulo Tílio na fila do RH? Essa pergunta é boa, hein? Que João Paulo Tílio na fila do RH não é nem João Paulo Tílio, é João Paulo de Tílio, né? Que é o meu nome completo, mas jornalisticamente falando eu tiro o D para ficar mais fácil aí do pessoal entender e de fixar também, né? Tô com 30 anos, sou um apaixonado por esporte, por jornalismo. Um cara religioso, né? Um cara muito temente a Deus também, casado, não tenho filhos ainda, pretendo. Um cara muito feliz, posso, acho que resumir dessa forma. E o interessante na minha relação de esporte com jornalismo é que não foi o jornalismo que me levou ao esporte, foi o contrário, foi o esporte que me levou ao jornalismo. Eu já praticava, já amava, já gostava. E eu percebi no jornalismo uma forma de me manter em meio àquilo que era a minha paixão, que é a minha paixão, que é o esporte. E deu mais do que certo, como a gente pode perceber, né? E é mais uma pitadinha aí das providências de Deus na minha vida, que também, se eu tiver a oportunidade de compartilhar com vocês, acho que é super interessante também. Então, acho que resumi um pouquinho do que é esse cara aí. Prudentino também, nasci imprudente. Prudentino raiz. Para começar, Tílio, a nossa série de perguntas, a gente vai fazer meio que um arquivo confidencial. O Faustão autorizou, então a gente vai dar uma copiada nele aqui. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que te conhece bem, trabalhou junto com você, e ela preparou essa pergunta aqui que eu vou mostrar para você agora. Boa noite, Tílio. Boa noite, Adriano. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Julia Marchetti, eu sou assessora do Grêmio Prudente. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que é muito gratificante estar participando desse programa e enviando uma pergunta ao João Paulo Tílio. Nunca escondi minha admiração, o meu respeito e minha gratidão, já que eu já passei um ano quase estagiando com o João Paulo no GE. João, hoje eu trabalho praticamente junto com você, né? Somos de canais diferentes, mas sempre interligados. Mas a minha pergunta não vai ser sobre o Grêmio Prudente. A minha pergunta vai ser relacionada ao tempo que não tinha... A gente pode dizer que o futebol, o esporte daqui estavam um pouco mais parados. Hoje temos o futebol, o futsal, hoje temos o futebol aqui de Prudente, hoje temos a Ariane Sorriso no UFC e também os jovens que sempre são destaques daqui de Prudente em todo o território nacional e até internacional. Eu queria saber de você, qual que era a dificuldade de arranjar pautas, né, de descobrir pautas, de encontrar pautas, onde você encontrava quando nós não estávamos nesse patamar que estamos hoje, né, graças a Deus com bastante esporte regional. Essa é a minha pergunta. Abraço para todos vocês. Pô, que legal. Pergunta da Júlia, ficou um ano com a gente lá na TV estagiando, sempre apaixonada por esporte, e é legal ver ela hoje no Grêmio Prudente trilhando esse caminho. Sempre foi um desafio muito grande, né? Encontrar boas pautas do esporte aqui na nossa região. Não precisa nem falar que existe uma dificuldade muito grande, a gente não tem um time numa Série A, né? Numa primeira divisão de Campeonato Paulista, enfim... E o futebol é o carro-chefe no Brasil todo, em todos os estados. Quando você tem um time grande, um time forte, vamos citar alguns exemplos, Mirassol, que, né, agora está ali na região
de Rio Preto e tá numa condição boa no Campeonato Brasileiro, subiu para a Série C e tá numa condição boa no Campeonato Paulista. Aí você vai lá para Campinas, você tem Ponte Preta e Guarani, você vai para Baixada Santista, você tem time, você tem o Santos, enfim. Praticamente todos os lugares você tem um time, um carro-chefe que faz as atenções estarem concentradas nesses times. Então, consequentemente, aquilo está gerando pauta, aquilo está gerando audiência. No nosso caso, é uma exceção no estado de São Paulo e, às vezes, se pegar até uma exceção no Brasil todo, você não ter um time aí numa divisão melhor. Isso é ruim, claro, obviamente, a gente queria ter um time numa divisão maior, mas isso é bom. Como assim, né? Isso é bom? Isso é bom porque faz você sair da sua zona de conforto. Você não fica só ali, digamos, esperando acontecer alguma coisa com aquele time para você noticiar. Você vai atrás, você faz bons contatos, você vai buscar boas histórias. Por mais que a gente não tenha um carro-chefe, uma equipe grande para cá, já tivemos em alguns momentos, como o Barueri, quando veio para cá, as pessoas amam esporte. Onde quer que você vá, as pessoas praticam esporte, as pessoas torcem pelos seus times, e no Oeste Paulista, em Prudente, na região, não é diferente. Então as boas histórias estão aí. Já fizemos matéria de um menino que tinha 13 anos e calçava 45 e era observado pelo São Paulo. Nossa. Como que você acha essa história? O meu pai que tem um cliente, que tem um filho que falou disso. Então, as pessoas têm os seus contatos, tem as pessoas que uma conhece a outra. As histórias estão aí, né? As paixões pelos esportes estão aí. Os campeonatos amadores têm a importância no seu cenário, né? Mas não é todo mundo que quer saber o que aconteceu com tal time amador, com outro time amador. Mas eles têm muitas boas histórias de gente que é apaixonada por aquele time, que dá o sangue, dá o suor por aquele time. Então as boas histórias, elas existem em todos os cantos, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir atrás e buscar essas boas histórias, e imagino que esse tenha sido o caminho, digamos, do sucesso que a gente encontrou aqui na nossa região quando a gente não tem um esporte forte. Esporte amador, a gente tem universidades aqui na cidade, a galera pratica muito esporte nas universidades, então tem boas histórias também a serem contadas. Enfim, existe sim um caminho, é só querer. Sem dúvida. E Tílio, eu achei interessante que você tocou no início da nossa conversa no assunto de que você iniciou a sua carreira de jornalista, mas muito focado no esporte. Na verdade, você começou jornalismo por conta do esporte. Como que foi essa transição? Porque eu confesso que eu também sou um apaixonado por esportes e eu também fiz jornalismo muito pensando em um dia ser um jornalista esportivo e trabalhar com esporte. Como foi isso pra você? Legal, essa pergunta é bacana, Vinícius. Sempre pratiquei esporte, desde que me entendo por gente, né? Queria ser goleiro de futebol, né? Com essa altura, 1,85. Tentei, então, fiz testes em alguns times. Fiquei por uma semana em Maringá tentando ser aprovado por lá, no Galo Maringá. Joguei no Oeste Paulista aqui, né, o extinto OPEC, quando tinha aí Adriano Gerlin, a galera toda. Eu treinava com a categoria Sub-20, então joguei Campeonato Paulista Sub-20, jogos regionais, jogos abertos, enfim, viajei um monte aí tentando ser jogador de futebol. Meu pai sempre me levou nos estádios, um apaixonado por esporte também e sempre torcedor de estádio. E o esporte, desde que eu me entendo por gente, está na minha vida. Só que pela frustração de não ter conseguido se tornar um jogador, eu não queria sair desse meio esportivo quando eu me tornasse um adulto, quando eu crescesse ainda mais. E eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer de faculdade na minha vida? Pensava em educação física, a primeira coisa que vem na cabeça para quem gosta de esporte. Mas eu tentava me imaginar como um diploma de educador físico, pensava, o que eu vou ser? Vou ser dono de academia? Vou ser personal trainer? Nada disso me encantava, assim. Falar, não, o caminho não é esse. E aí, perto de fazer o vestibular, eu fiquei pensando, poxa, por que não jornalismo esportivo? Por que não fazer o jornalismo e falar de esporte e tudo mais? Então, foi aí que eu entrei no jornalismo. Só que assim, você dá esse tiro, só que você não sabe lá na frente se vai dar certo. Sem certeza alguma.
Porque até então, aí que eu falo da presença de Deus na minha vida, que eu devo tudo a Ele. Até então não existia o Globo Esporte como hoje existe quando eu me formei em 2012. Então comecei e fui para a área policial no Imparcial. Trabalhei lá no Imparcial por 5 meses só na área policial e também fiz outros assuntos por lá, cobri outros assuntos. Fiz um pouquinho de esporte, mas pouca coisa. E lá no Imparcial eu fiquei por 8 meses. E aí o antigo diretor nosso de jornalismo da TV, o João Paulo Nunes, que foi meu orientador do TCC. Meu TCC foi sobre Prudentão, então todo mundo sabia na faculdade do meu amor por esporte, enfim. O João Paulo Nunes me ligou um dia e disse: João, nós vamos abrir o Globo Esporte aqui porque é uma exigência da Globo e toda afiliada tem que ter o seu site de esporte agora e nós estamos montando uma equipe, você não quer vir para cá? Então, quando eu recebi essa ligação, quase caí da cadeira, né? E aí que foi o começo da minha trajetória como jornalista esportivo, né? Até esse termo não existe muito, porque jornalista é jornalista, né? Enfim, isso. É só a especialização ali. Mas foi aquele início em 2013, finalzinho de 2013, a montagem da primeira equipe do Globo Esporte. Eu participei junto com Matheus Tarifa, Ronaldo Nascimento e mais um pessoal aí. Uma turma boa. Turma boa. E desde então eu tô aí dentro de jornalismo. Depois comecei a aparecer na TV e as coisas foram acontecendo. Mas é o que eu falo de Deus. Se lá atrás não existia, digamos, quantas pessoas, quantas funções existiam para trabalhar no jornalismo esportivo na cidade quando eu me formei em 2012? Acho que nenhuma função de jornalista esportivo, né? Só que aí eu me formei e abri o Globo Esporte logo na sequência e as coisas têm acontecido desde então. Para quem mora no Brasil e vê a cobertura de esporte, sabe que é muito mais voltada para o futebol, que é nacionalmente um esporte que abrange muitas paixões. Então, sabendo-se que você não está num grande centro, é possível crescer na carreira nacionalmente sem cobrir o dia a dia de um grande clube de futebol? Ah, com certeza, com certeza. Eu vou dar o exemplo da gente ali, né, que é algo mais palpável para mim. A galera de São Paulo tá de olho na gente, né? Quem se destaca, o pessoal chama a atenção do pessoal, não tem jeito. Eu fiz um intercâmbio por um mês lá na Globo em São Paulo, trabalhando junto com a galera, mesmo fui ao treino do São Paulo, teve coletivo do Alexandre Pato, na época jogava no São Paulo, fui ao Morumbi, teve um São Paulo e Vasco, então tive essa oportunidade. 2015, né? 2015. Como foi essa experiência? Nossa, foi fantástica, foi fantástica. A realidade lá em São Paulo é coisa de outro mundo, a estrutura... Foi coisa linda mesmo. E o pessoal tá olhando para você, então você vai lá, passa um mês, o pessoal te conhece, você vem para cá, nas nossas participações ali do jornal, o pessoal que comanda as afiliadas tá acompanhando, tá vendo quem tá de olho. Então, assim, o pessoal sabe, né? O pessoal conhece. Fala uma coisa errada pra você ver na TV se não vão te chamar a atenção lá em São Paulo. Então, o pessoal tá de olho e sabe o que você tá falando. Então, assim, é pro bem e é pro mal, né? Então, basta querer, ter vontade, ir atrás, que as coisas podem acontecer. Não é porque a gente tá aqui longe... A gente não cobre um dia a dia de um clube que a gente não está sendo visto, muito pelo contrário. Basta naquilo que a gente... aquilo que é a nossa função, a nossa missão, a gente fazer bem feito, que com certeza vão ter olhares atentos aí ao nosso trabalho. E a gente tem muitos casos, até saindo um pouco do jornalismo esportivo, mas nós temos casos de... se a gente pegar no jornalismo esportivo, a gente tem o Léo Bianchi, que passou pela Globo, a gente tem o Renato Peters. Na região Ivan Moré. A gente tem o Ivan Moré. Poxa, esses caras saíram daqui, do nosso cantinho, das nossas dificuldades e cresceram. Esses caras, né, batalharam e chegaram com muito mérito. E a gente se estender a nossa lista para outras áreas que não são do esporte e que também teriam uma certa dificuldade por ser a nossa região, estar longe de São Paulo... Tem muita gente boa também para lá, então acho que a gente pode se
espelhar nesse pessoal aí que conseguiu trilhar esses caminhos legais. Show. Sem dúvida. Ô Tílio, agora, essa pergunta eu gosto de fazer para os convidados porque é uma pergunta que eu realmente tenho curiosidade de entender, de saber. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que está assistindo também. Como que é um dia de trabalho seu, no caso? Então você chega na redação ali, conte pra gente, descreva pra gente como é um dia de trabalho seu. Vamos lá. Eu entro perto do Jornal do Almoço, né? Então o Jornal do Almoço começa meio-dia. Com 1h e 15 de antecedência eu entro e praticamente foco só naquilo que a gente vai falar no jornal, né? Às vezes a gente tem uma pessoa ali no site, no caso é o Paulo Taroco, que trabalha comigo, então ele já entrou de manhã, já foi produzindo para o site, ele participa do jornal de manhã, o Bom Dia Fronteira, né? E aí ele já tá gerando notícia ali no site, sabendo do que tá acontecendo e tudo mais. Quando eu chego, praticamente ele passa o bastão para mim. Então ele fala, Tílio, aconteceu isso, que acho que é interessante levar pro FN1. Eu também vou perguntando para ele. Já tem aqueles assuntos prontos que você sabe que é do dia, então teve rodada no dia anterior. Você já sabe que você vai falar ali no Jornal do Almoço. E alguma coisa que vai acontecendo nova, o Paulo vai passando para mim a hora que eu entro. E me preparo pro jornal, né? A gente separa os gols da rodada, também vai conversando junto com a Carla Moreno, com o Pedro Matias, que é o outro editor do Jornal do Almoço, FN1. Quanto tempo que a gente tem para falar, porque às vezes o jornal, como a gente divide com muitos assuntos, né, o esporte, tem dia que tem mais tempo para falar, tem dia que tem menos tempo, e a gente vai fazendo esse ajuste. Então tá bom, se tem mais tempo eu vou levar tudo isso aqui que eu tava prevendo. Tem menos tempo, vou tirar então isso aqui porque os outros são mais importantes. Claro, a gente sempre tenta priorizar o esporte regional, né? Porque os grandes, o pessoal tem a oportunidade de assistir em outros telejornais. Meios de ver. Exatamente, então a gente foca, então a nossa pirâmide, digamos assim, invertida, no topo está o esporte regional, que é o nosso diferencial. E a gente vai para o jornal, então começa meio-dia, minha participação muitas vezes é no terceiro bloco, hoje foi no segundo, às vezes é no quarto bloco, e aí então, se eu tenho um tempinho para me preparar, o jornal começa meio-dia, muitas vezes meio-dia eu ainda estou sentado na minha mesa ali, atualizando alguma coisa para levar o quão mais fresco para o pessoal. E aí eu entro no estúdio, no intervalo, e vou para a minha participação, a gente faz. Voltando do jornal, a gente atualiza mais um pouco o site, com aquilo que tiver quente também. Eventualmente alguma matéria que foi produzida para o site eu edito e coloco ela no ar logo após o FN1. Faço o meu horário de almoço, volto, também sigo de olho aí naquilo que é do site para produzir, e também já pensando no Jornal da Noite, no FN2. Então isso aqui eu já vou separar para levar e tudo mais. E também já pensando no dia seguinte, que eu preciso deixar, digamos, a casa arrumada para o Paulo entrar no outro dia e pegar aquilo que é mais importante também. Então, basicamente funciona assim. A gente, né, é interessante que a gente precisa ter a cabeça naquilo que é bom para levar para a TV, mas também a cabeça naquilo que é para produzir para o site. São linguagens diferentes. Às vezes o assunto vai interessar para os dois, mas a abordagem vai ser diferente, né? Não adianta eu só falar vamos dar um exemplo, do futsal de Dracena na TV, só falar ali e não mostrar nada. Às vezes tem um gol para mostrar, tem um lance, tem um treino, alguma imagem que eu tenho que buscar para deixar mais atraente para o pessoal que vai acompanhar a TV. No site é uma foto e as informações, e isso acaba bastando, né? Por mais que a gente tenta deixar o site também interativo com vídeos e com algo a mais. Mas é interessante porque você acaba tendo que trabalhar em duas frentes, né? Site e TV. Você fala bastante desse desafio, preencher tanto espaço para a TV quanto o próprio site, né? E as duas coisas se interligam. Avaliando o jornalismo esportivo produzido no interior e o de abrangência ainda nacional, falando mais dos grandes centros, das capitais, qual que é a sua avaliação do jornalismo esportivo produzido hoje no Brasil? Falando tecnicamente e também mercadologicamente. Eu acho que a gente tem bons jornalistas, mas ao mesmo tempo que a gente tem alguns jornalistas que eu, no meu gosto, não gosto muito de acompanhar, né?
E eu acho que essa mistura, às vezes, não é legal pro público, de você misturar aquilo que é feito de uma forma muito séria, o jornalismo esportivo, e aquilo que é feito só para te gerar uma audiência, e às vezes você não sabe se o programa é humorístico ou jornalístico. Então eu tenho as minhas ressalvas. Enfim, cada um faz da forma. Então aqui eu já emendo outra pergunta. Jornalismo esportivo e esse entretenimento esportivo devem se misturar da forma como acontece? Você acha que não é bem por aí? Eu acho que tem que caminhar juntos. Mas o que eu não gosto, né, que eu citei, é quando você transforma o esporte só no humor, né? Você basicamente ali gera polêmica, gera situações que você não sabe se o apresentador tá fazendo um personagem ou se é opinião. E eu não acho legal, porque, poxa, né, o cara tá ali só pra fazer um teatro, que não é teatro, né, é jornalismo. Então eu acho que assim, o humor ele precisa vir e ele é super importante pra não deixar aquilo maçante. O esporte é alegria também, Exato. O esporte precisa ter as tiradas, as piadas, o humor, as imitações, enfim. Mas isso tem que vir complementando aquilo que é o principal, que é a notícia, que é a informação, né? Não pode inverter o processo e tornar mais um espetáculo, mais um show, mais um teatro e menos informativo. Aí eu já questiono. Mas acho que tem que vir para agregar, sim, o humor. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem mais bons jornalistas esportivos no Brasil do que ruins, né? E a gente tem o controle na mão, né? Basta a gente, não gostei disso, eu vou para outro. De canal. A gente tem que fazer uma meia-culpa também. Será que tal situação não tá acontecendo porque eu tô dando audiência, porque eu tô fazendo isso? Eu bato muito nessa tecla com relação às músicas. Porque por que a gente tem muita música ruim hoje em dia? Porque as pessoas escutam. Então treina teu ouvido, então não escuta. Depois não vai reclamar da qualidade, né? Então, assim, é uma pena porque a gente tem tantos cantores bons e com músicas boas e não são tão escutados como as músicas ruins, né? Enfim, mas isso acho que é um assunto muito amplo para uma outra hora. E, Tílio, eu acho interessante esse questionamento que o Adriano fez de futebol e humor. Agora eu queria perguntar pra você uma pergunta que me surgiu, que eu tava conversando inclusive com um parceiro da rádio outro dia, o Caio, que é o seguinte: a gente falou de futebol e entretenimento e humor. Eu queria saber de você até que ponto a gente pode discutir futebol e política sem entrar em vertente política alguma. Por quê? Eu percebo que a gente é muito claro pra mim que em vários canais, em várias transmissões, muita gente gosta de envolver ou de colocar a política, sendo que eu já ouvi muitos questionamentos de que o sujeito simplesmente quer sentar num sofá, abrir uma cerveja e assistir o seu futebol, o seu vôlei, o seu basquete. Pra você, futebol e política devem se misturar ou se misturam? E por quê? Rapaz, essa pergunta é... Conforto, você só sente Cadê no banco, a minha né? pochila pra eu ter estudado antes de vir pra cá? Não, mas sua opinião mesmo. Não, sobre... eu acho que não. Acho que não deve se misturar, não. Eu acho que cada uma tem que caminhar no seu lado. A política tem que ser analisada, tem que ser informada. E o esporte numa outra vertente, porque eu falo isso, vamos imaginar que o jornalista tá ali e ele vai passar uma informação e ele é de um grupo X, né, da política. O cara que tá assistindo pode ser do grupo Y, então assim, eu acho que não vai bater, né, não vai casar. Onde tá a imparcialidade nesse momento? Então eu acho que assim... É claro que a gente pega, por exemplo, nós temos as políticas nos clubes de futebol, então isso precisa ser noticiado, isso precisa ser informado, criticado, enfim. Mas quando a gente fala política pura e simplesmente, a política em Brasília, a política na nossa cidade, no nosso estado, eu acho que aí são vertentes diferentes do jornalismo, precisam caminhar em situações diferentes, até para você dar o tratamento justo, o tratamento correto para cada um dos lados e não virar uma salada mista ali, uma salada de fruta e você escorregar e mais desinformar do que informar. Boa. Entre os anos de 2009 e 2013, o Estádio Prudentão teve o período com maior abrangência de jogos.
jogos de grandes competições, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato saudade. Saudade, hein? Vai falta. Fui em praticamente todos esses jogos. Olha que maravilha. Nossa. Mesmo não tendo feito a cobertura de todos esses 4, 5 anos ali, qual o valor que você vê por jornalismo esportivo em Presidente Prudente, falando daquele período para a formação de profissionais e também para o conhecimento do local em âmbito nacional? Aqueles jogos, aquele momento foi muito importante, né? Se você vai até hoje em qualquer lugar aí que a pessoa não conhece a nossa cidade, você pergunta, conhece Presidente Prudente? O gol do Ronaldo, né? O Prudentão, né? Então essa é a referência. Então o Ronaldo colocou a nossa cidade no mapa, digamos assim, até a nível mundial, porque saiu lá fora também a notícia do gol dele. Então foi um período muito importante e acho que mostrou que a nossa região tinha potencial e para trazer grandes jogos, para abrigar grandes jogos. Me lembro de um Palmeiras e Corinthians com 45 mil pessoas no Prudentão, que foi exatamente aquele do Ronaldo, né? Histórico. O Obina marcando história aqui também. Enfim, grandes jogos. Quando o Grêmio Barueri veio para cá também, a gente teve um time chegando a uma semifinal de Campeonato Paulista. Acompanhei aquela trajetória do começo ao fim, fui para Santo André no último jogo lá, que o time precisava ganhar de 2 de diferença para classificar e ganhou só de 1 quase, a gente voltou com a classificação e com a vaga na final. Neymar fazendo o seu 100º gol por aqui, foi um período que deu muitos frutos e com certeza influenciou muita gente para seguir nessa carreira do jornalismo, enfim, gostar de esporte por aqui. Foi um período muito positivo. Eu espero um dia que a gente possa voltar a ter esse período tão frutuoso por aqui. Se um time da nossa cidade, da nossa região conseguisse subir divisão, eu já estava feito, já soltaria rojões, comemorando o sonho com esse momento de eu poder trazer ali na TV, no site. Grêmio Prudente consegue o acesso para a Série 3, Grêmio Prudente consegue acesso para a Série 2, Grêmio Prudente está na elite do Paulistão, Oswaldo Cruz, mesma coisa. Não vai faltar pauta? Não vai. E não vai faltar jogo pro pessoal ir no campo, porque, cara, isso faz falta, né? Eu aprendi com meu pai, estádio de futebol é uma coisa maravilhosa. Você tem algumas cidades que, né, agora com a pandemia não pode, tá tudo fechado, mas a gente vai voltar, se Deus quiser, a frequentar os estádios, os locais. Mas você tem cidades que giram em torno dos seus times. É uma coisa impressionante, cidades que lotam os seus estádios. Então o dia de jogo daquele time é o evento da semana, né? Então só se fala nisso, e chega sexta, chega sábado, pessoal, hoje o jogo, e vai pro estádio. Acompanhei um pouquinho em Londrina, essa paixão que o pessoal lá tem pelo Londrina. Então o esporte ele faz muito bem, né? Ele agrega valores, ele gera lazer, entretenimento. Cidades que não teriam nada, nenhum programa para as pessoas se entreter, tem algum jogo, e isso é muito bom e influencia as pessoas a seguirem essa carreira no jornalismo. Economicamente, muito importante. E é legal que você falou isso, porque eu lembro direitinho, eu morei em Lins por um tempo, e é impressionante como o povo é apaixonado, cara, pelo linense. Eu tava no fundamental ainda na escola, nossa, a molecada parava a cidade, literalmente de quarta e quinta, sábado e domingo, nos jogos do linense. Era uma coisa, assim, maravilhosa, cara. Eu sinto saudade disso. É verdade. E Tílio, deixa eu te perguntar. Queria entrar num debate interessante também, muito discutido, sobre jornalista, porque eu acho que todo jornalista esportivo tem que, obviamente, amar o esporte, e muitos deles torcem por um time, falam, divulgam, outros não posso divulgar o meu time, não posso falar qual é o meu time porque vão me chamar de clubista, vão me chamar de parcial. Como que você pensa? Qual é a sua opinião em relação a isso? É uma pergunta boa também, um assunto bom, porque tem muita gente que vem me perguntar meu time. Qual o seu time? Primeiro eu vou dar a explicação, vamos lá. Maravilha. Eu acho que, assim, o problema não é nem de falar qual que é o time.
Mas tem muita gente que passa a olhar para você nas notícias que você dá do seu time ou do adversário com outro olhar de quando não sabia que time você torcia. Então, sim, aí que tá o problema. Não é que a gente muitas vezes não quer contar, quer fazer mistério. Não, é para manter essa imparcialidade, porque realmente, eu falo para vocês, gente, quando a gente... Aquela pessoa que é profissional, a pessoa pisa o pé no estúdio para trazer uma informação, ela não está preocupada se o time dela ganhou, se o time dela perdeu, ela está com uma vontade, com uma gana de fazer o melhor para trazer a informação da maneira mais precisa e emocionante para a pessoa que vai assistir. Então independe se é o time dela, se não é o time dela. Quando você pisa o pé no estúdio, é assim, do estúdio para fora, da redação para fora, aí cada um tem seu time, torce, tem que torcer mesmo, porque se a gente um dia torce para um time, é o que nos trouxe até aqui e que faz a gente continuar mantendo as coisas com muita paixão, com muito amor, né? Então, eu acho que é aí que mora a questão. E até é por isso que eu penso que é por isso que o pessoal, pelo menos na Globo, tem um zelo, um cuidado muito grande dessa questão de não divulgar o seu time. É justamente para dizer, o meu time aqui não é o importante é o seu time, que você que está me assistindo. Então, eu quero te informar. Se vai ser uma notícia boa ou ruim, eu quero te deixar informado. Mas quando o seu time ganha, né? Vamos pensar aí que existe um jornalista que é São Paulino, e aí teve um São Paulo e Santos, e o Santos ganhou. O cara que é São Paulino, o cara que é profissional, ele vai querer deixar o santista que está assistindo feliz da vida, bem informado, vai querer trazer aquela notícia de uma forma emocionante para atender a pessoa que está em casa, que está acompanhando, que é o motivo da gente estar trabalhando e estar gerando conteúdo. Então acaba que o seu time fica em segundo plano ali na redação, dentro do estúdio. Acho que é aí que está a questão. Perfeito. Qual que é a história da planilha do Grêmio Prudente? A Júlia que contou, né? Lógico. Eita, Júlia. A Júlia é gente fina demais. Então, eu sou um louco de dados, né? Se eu não fizesse jornalismo, eu ia pra matemática, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente até brinca, né? Jornalista não sabe fazer conta, né? Gente de humanas. Pede um auxílio aí pros matemáticos, enfim. Mas, cara, eu acho que eu tive muitos bons professores de matemática na escola, e isso me fez, de matemática, de física, enfim, e isso me fez ter uma paixão por números também. Eu sonho até um dia, sei lá, fazer uma faculdade de matemática, não sei se vai ser possível, enfim, ou alguma de estatística. Tem que amadurecer melhor essa ideia, mas é aquele sonho distante, assim, que você fica pensando às vezes. Mas o esporte, ele tem muitos dados, né? Tem tudo a ver com números. Assiste uma partida de NBA pra você ver quantas estatísticas os caras não vão te trazer. Sem dúvida. Nossa, fazia 26 anos que esse time não saía na frente 20 pontos do outro time nesse jogo. Os caras sabem tudo de dados, né? Existem muitos dados que são curiosidades, mas tem muitos outros dados que ele te ajudam a trazer uma informação com mais precisão, a reafirmar alguma coisa que você quer mostrar. Então os dados, eles são muito interessantes, e eu tenho planilhas. Então um cara que eu devo esse estímulo de fazer essas planilhas se chama Rildo Herrera. Trabalhou com a gente na TV Fronteira, hoje está em Maringá, né, na afiliada da Globo lá. E o Rildão que cobriu esses vários jogos que vieram para cá nessa época aí que você citou, Adriano, de 2009 até 2013. Então era o Rildo que fazia as matérias, né, até... Ele era o nosso repórter de rede, as entradas ao vivo do Sport TV era ele que fazia, entradas no Globo Esporte ele fazia, então era o nosso repórter de rede e acompanhou toda essa galera aí nesse período. E nessa época eu era estagiário na TV, que o Rildo era o repórter de rede. Isso lá estagiei na TV em 2011 e 2012, 1 ano e meio no total. E aí o Rildo falou um dia pra mim: ô moleque, né, do jeitão do Rildo que ele falava, numa forma carinhosa, moleque, tá vindo toda hora Palmeiras e Corinthians pra cá, Palmeiras e São Paulo, e a gente não sabe
na história, quantos jogos o Palmeiras fez aqui, quantos jogos o São Paulo, ninguém tem esses dados, por que você não levanta isso? Ele falou pra mim, era estagiário. Eu falei, opa, bora, pô. Tinha um tempinho de sobra como estagiário, fui fazendo esse levantamento aos poucos, dia a dia, e aí eu montei uma planilha interessante, tenho lá no meu computador e uso muito no jornalismo todos os jogos que o Corinthians já fez em Prudente, isso até no Félix Marcondes, né, o antigo campo da Prudentina, no antigo campo do Corintinha, no Parque São Jorge, também pegando essa era Prudentão. Então eu tenho lá anotado todos os jogos do Corinthians, todos os jogos do Palmeiras, todos do Santos, todos do São Paulo em Prudente. E aí eu fui estendendo essa loucura. Quando tinha o OPEC, eu fazia o levantamento de dados do Oeste Paulista. Todo jogo que acontecia eu ia lá, anotava o placar, anotava quem fez o gol, a escalação do time. E hoje eu tenho do Grêmio Prudente também todos os dados e gostaria de ter mais, ter do Oswaldo Cruz, enfim. Mas a gente também não tem todo o tempo do mundo. Mas eu sou um louco aí dos dados também, desses números que super me ajudam, cara. Já tirei tantas matérias desses números que eu fico muito feliz quando eu colaboro, né? Teve uma vez que determinado jogador no Grêmio Prudente atingiu um número de partidas que colocou ele como jogador que mais tinha jogado pelo clube. Nem a assessoria do clube tinha, então caramba. Eu trouxe essa notícia e aí a assessoria pegou e outros veículos trouxeram depois, e eu fico feliz de ver que eu posso colaborar de alguma forma, porque uma coisa que me incomoda muito é que a gente tem o péssimo hábito de não catalogar nada e de não cuidar da nossa história, cara. A gente tá conversando aqui e enfim, as coisas estão acontecendo e se não tiver alguém que cuida dessa parte histórica de dados, de informações, isso vai se perdendo com o tempo. E a história é o bem mais precioso que um time pode ter, que uma cidade pode ter. Então isso me incomoda bastante. Eu queria poder fazer mais, mas também tem as minhas grandes limitações, né? Mas você pega, né? Vamos amplificar isso, falar de Palmeiras, falar de Corinthians, quando sai o gol 1000 no Palmeiras, o gol 1000 no Corinthians, como que os caras sabem? Porque alguém contou, né? Então quando a gente ouve lá na NBA, mesma coisa, os caras contaram. Então eu sinto que ainda falta um pouquinho dessa visão dentro de clubes, dentro de ambientes, e você ter um zelo maior por essa história daquele ambiente ali. E com o tempo, se ninguém cuida, vai se perdendo. É uma pena, né? É verdade, é verdade. Falando então de história, e você disse que acompanhou muitos jogos já no Prudentão, né? Eu queria saber de você, dá aí seu top 3 de jogos mais emocionantes, os jogos que mais te marcaram. Aqui eu confesso que não tive o privilégio, né, de assistir um jogo no estádio aqui do Prudentão. Queria saber de você, o seu top 3 de jogos. Essa pergunta é legal, hein? E já aproveita e cita aí qual foi o seu grande momento na cobertura de esporte. Boa! Vamos lá. Deve estar junto isso aí. Perfeito. Olha, do primeiro lugar é o gol do Ronaldo, né? Não tem como. E quando eu tava lá no estádio, você acredita que eu não percebi o alambrado caindo? Sério? Porque eu tava num ponto do estádio que eu tava praticamente no mesmo ângulo do alambrado. Então, você só via comemoração, você não sabia o que tinha acontecido. Eu cheguei na minha casa depois e estavam falando que o alambrado caiu, e os programas de esporte se mostrando a cena, mas o local que eu estava, o Prudentão, é grande. Eu estava num campo de visão assim, reto do lugar que aconteceu, não estava de cima para baixo, que aí eu iria estar vendo tudo. Mas eu não percebi. Mas com certeza aquele jogo é o top 1 aí, porque, né, pô, aquele gol do Ronaldo, enfim, eternizado. Tá até no muro lá do centro do Corinthians, centro de treinamento do Corinthians. Eu acho que em segundo lugar vem o jogo do acesso do Oeste Paulista, do OPEC, quando ele subiu divisão contra a União Suzano, isso em 2007.
O OPEC precisava ganhar e fez 2-1 aqui. Se nós empatássemos aqui, a gente não iria subir. E aí esse gol veio no segundo tempo e colocou o OPEC na terceira divisão. Fazia muito tempo que a gente não tinha um time numa terceira divisão. E eu acompanhei toda aquela trajetória e foi bastante emocionante aquele jogo. Um outro jogo que me marcou também foi do Grêmio, que veio de Barueri, aquela classificação da primeira fase do Paulista para a semifinal, para pegar o Santo André. Então nós ganhamos de 1-0 de São Caetano, aqui o gol do Wesley, né? Precisávamos ganhar, deixamos fora o Corinthians, se eu não me engano, e o Prudentão estava muito bonito naquele dia, aquela parte central ali do Prudentão, né? Se eu não me engano, o setor verde, ele estava todo cheio. E naquela época eu fazia até parte da torcida organizada do Grêmio Barueri, a Ultras Prudentino, e a gente comprou, se eu não me engano, 5.000, 6.000 bexigas, 2.000 de cada cor do time, e a gente espalhou em 3 setores do estádio e falou: pessoal, a hora que o time entrar em campo a gente levanta essas bexigas. E aí a galera encheu, o time entrou em campo e deixou aquela cor bonita, né? As 3 cores do time, se eu não me engano, branco, azul e vermelho, com o time entrando. E tinha uma foto até na CEMEP, há tempos atrás, dessa imagem da torcida com as bexigas levantadas. Vai ter essa foto por aí imprudente, vocês devem ver a qualquer momento. Não, é essa foto que pega toda a torcida com as bexigas levantadas. Tem uma foto com você, mas acho que é na Copa Sul-Americana, se eu não me engano, a competição. Eu vou colocar na edição. Que aí seria uma imagem mais fechadinha ali na nossa torcida organizada. Essa que eu tô dizendo é uma foto pegando todo aquele setor verde do estádio e essas 6.000, 5.000 bexigas levantadas. Essa foto também circulou bastante, ela deve ter aí pela internet rodando. E foi muito legal que você fica vendo, você fala: caramba, olha, a gente aqui da torcida que estimulou, e pra mim, torcida organizada sempre deveria ter esse propósito de levar as outras pessoas a trazerem a sua paixão à tona e não gerar essa tanta de briga, de coisa feia que a galera gera por aí. Mas foi um período muito legal. Então, acho que esse top 3, Ronaldo, né, 1-1 Palmeiras e Corinthians, segundo o acesso do OPEC, 2-1 no União Suzano, e esse terceiro aí, Grêmio Prudente, 1-0 no São Caetano. Tá bem representado, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas também teve tantos outros bons aí que, se a gente parar pra pensar, daria pra trazer na lista. É uma conversa maravilhosa. O programa também, Tílio, ele tem a intenção de contribuir para que outras pessoas entendam mais como funciona o mercado da comunicação e para que eles cometam menos erros, aprendam com outros grandes profissionais para que possam crescer profissionalmente. Então eu te pergunto, elenca aí 5 erros que você cometeu como jornalista, mais especificamente jornalista esportivo, que é a sua área de maior cobertura, que você cometeu e olhando para trás você fala: nossa, se alguém estiver do meu lado, ele não vai cometer esse erro, porque eu já cometi, eu não vou deixar. Não, é legal a gente poder ajudar as pessoas. E eu fiquei te devendo o momento mais marcante cobrindo, né, o jornalismo. Não desses 3, não? Não, porque esses 3 foram, porque esses 3 eu era torcedor, eu não estava ainda trabalhando, né? Exatamente. Eu acho que, cara, o momento mais marcante pra mim foi da Ariane Sorriso agora, que ela ganhou a luta no UFC. Falar pra você. Então é recente, pô. Foi espetacular assistir também. Porque colocou o nome de Prudente também no mundo do UFC e eu falei ao vivo no Jornal da Noite, no FN2 daquele sábado, e eu tava dentro do estúdio para trazer a notícia, acompanhando a luta no meu celular. Caramba. Eu não sabia se ia dar tempo de falar o resultado final da luta na minha participação, e a Ariane conseguiu a vitória no intervalo, eu já ia logo dali 2-3 minutos falar. Então me marcou muito, porque assim, foi factual na veia, hard news na veia e jornalismo esportivo, notícia boa pra região. Então eu falei com a maior alegria e tudo mais. Então acho que esse foi o momento. Mas agora ainda pros erros, né? Eu cometi um erro que não era nem jornalista esportivo, nem trabalhava com esporte naquela época, que foi quando eu era do Imparcial. Eu tive muita caridade aí do meu chefe, o Leandro Nigri, um cara fantástico também,
que não deixou eu baixar a cabeça naquele momento. Porque eu sou um cara muito chato, assim, quero fazer as coisas muito bem feitas. E quando você erra, pô, você fica, né... Vai lá embaixo. Se lamentando pra caramba, remoendo aquilo. E isso é bom, porque faz você crescer. Mas eu peguei um assunto, uma pauta pra eu conduzir... E, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender aquele assunto. Eu confesso pra você que eu sou um cara que, quando envolve leis, quando envolve direito, eu tenho muita dificuldade de saber destrinchar aquele assunto. E era um assunto mais ou menos assim, né? Que eu tinha que ligar para uma pessoa, entrevistar ela, até uma pessoa da prefeitura de Prudente. E eu perguntei pro cara, fiz as perguntas padrões e fui anotando tudo que o cara foi escrevendo, né? Mas eu não tava entendendo bolhufas do assunto, eu não tava... sabe quando você vai no automático? Tá, mandaram eu perguntar isso, eu vou perguntar isso. E o cara respondeu, eu vou escrever aqui. E aí... beleza, fiz a entrevista na boa, mas na hora de trazer isso pro papel, escrever isso, transformar numa reportagem, cara, eu misturei, embananei todo o conteúdo, todos os assuntos, e o cara ligou lá depois no imparcial bravo, com razão. Sim. E aí eu fiz uma matéria, uma retratação no dia seguinte, e eu falei, cara, nunca mais eu vou fazer isso de entregar um conteúdo sem que eu tenha entendido aquele conteúdo, né? Se eu não tá fazendo sentido para mim, como é que vai fazer sentido pro meu leitor? Então foi um baita aprendizado ali que eu não me esqueço e fiquei com esse erro. Eu confesso para você que é difícil pensar em 5 assim. Esse me vem muito à cabeça, que eu acabei esquecendo. Já ajudou muita gente, só de lembrar isso aí. Eu acho que assim, a gente como jornalista, a primeira pessoa que tem que ser crítica do texto é você. Ah, sem dúvida. Pô, se aquilo ali tá mais ou menos, tá meia boca, refaz, né? Não entrega daquele jeito, não deixa ir pro ar daquele jeito, porque é teu nome, e mais do que isso, você não tá cumprindo com a tua missão de informar outra pessoa. Outra pessoa vai ficar desinformada do outro lado, porque as informações não vão estar corretas, né? Então eu acho que o cara que tem que ser mais crítico do teu texto é você mesmo. Pô, esse texto tá legal, então aí você vai e entrega. Não, esse texto pode ser melhor, então você fica nele e vai antes de entregar. É claro que você falando aqui na teoria é lindo, né? Porque na prática você tem que entregar em determinado horário, você tem um tempo para cumprir, enfim. Mas acho que você tem que ser o primeiro leitor do teu texto. Se você não quer ler o teu texto, como que alguém vai querer ler, né? Vou emendar 2 em 1 aqui. Manda lá. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Aí, que o Vino vai fechar bonito pra gente aqui, ó. Vamos lá. Eu queria saber quem são as suas referências no jornalismo. Eu vou trazer sempre pro esportivo, porque é a sua área de maior cobertura. Quem são as suas referências e qual que é o valor que você vê em cobrir outros esportes que não só o futebol, que é o de maior conhecimento nacional, trabalhando no interior especificamente? As maiores referências aí, vamos lá, uma primeira que me vem de bate-pronto aqui é Caio Ribeiro. Eu gosto muito dos comentários do Caio, principalmente porque ele não precisa ser polêmico para trazer a opinião dele. Eu gosto quando o cara é assim, é a opinião dele, pronto, acabou, né? Não precisa gerar uma polêmica ali, se gostar ou se gerar uma audiência, não. Eu acho que o Caio é muito pertinente naquilo que ele traz e é o que ele pensa. O Pedrinho tá comentando de uma maneira fantástica, né? Muito bom, muito bom. Nossa, impressionante, cara, como esse cara, como o Pedrinho soube trazer toda a bagagem que ele tem como jogador para o meio jornalístico, né? Enfim, ele tá falando com uma facilidade, trazendo a linguagem mesmo de quem gosta de esporte. Eu acho que é uma das principais revelações que nós tivemos aí nos últimos anos, né? Gosto muito de NBA, né? Não, eu sou muito fã de futebol, mas gosto também muito de NBA e eu curto muito o Everaldo Marques como narrador, o Rômulo Mendonça como narrador, eles são fantásticos, né? E qual que era a outra pergunta que eu já me esqueci? Eu emendei perguntando qual o valor que você vê em dar voz
para outros esportes que não especificamente o futebol, ainda mais trazendo essa cobertura aqui no interior. Essa é uma reclamação até muito grande de quem pratica outros esportes nos grandes centros, mas não tem as notícias ali, né? Aqui a gente traz porque a gente também precisa, né, gerar conteúdo, e eu acho muito importante porque você traz vários tipos de leitores para o seu site. Então o futebol, ele tem aquele público específico. Às vezes o pessoal que gosta do vôlei não é o que gosta do futebol, então essa galera do vôlei vai se sentir atendida quando vê algumas notícias, algumas boas histórias de vôlei no nosso portal, na TV, o mesmo por basquete. Então, em alguns momentos esses públicos se misturam, em outros não, então outros são nichos, né? Então, o pessoal que gosta da Ariane Sorriso, do MMA, das lutas, às vezes não gosta tanto das notícias do Grêmio Prudente. Isso faz parte, né? Cada um é mais apegado em um gosto, em um tipo de situação. Então, quando a gente transita em várias modalidades, você acaba atendendo o maior número de pessoas, né? E isso é um grande crescimento para nós que escrevemos, que estamos trabalhando, porque a gente passa a conhecer mais pessoas, a gente passa a entender de mais esportes, e o interior é uma baita escola para quem quer, né, crescer no jornalismo, porque você faz de tudo um pouco. Então aqui você tem essa oportunidade que às vezes num grande centro você vai mais para uma realidade específica e não te dá essa oportunidade. Então, se a gente souber agarrar essa chance de aprender com essa grande escola que é o Oeste Paulista, que é o nosso interior, que é com vocês, né? Por exemplo, esse programa que a gente está fazendo, às vezes vocês estão sendo obrigados a trabalharem com funções que vocês não seriam se vocês estivessem fazendo para um canal enorme lá em São Paulo, cada um só falaria a tua função, só que aqui vocês estão fazendo outras funções, vocês estão aprendendo nessas outras funções. Então acho que isso é fantástico também do nosso interior. A gente faz com mais garra, né? Com mais dedicação, e a gente acaba aprendendo em outras áreas também. E pra gente fechar, João, uma pergunta prática, assim como a primeira, né? Queria saber de você, é o nosso famoso eu nunca. O que você jamais faria sendo um jornalista esportivo? O que eu jamais faria? O que você jamais faria? Eita, nós, essa aí, hein? Essa é pra complicar mesmo. Pra complicar. Cara, eu jamais falaria melhor do meu time do que dos outros na televisão, no site. Jamais. Não é porque é o meu time que eu tenho que dar mais ênfase, muito pelo contrário. Né, até o meu pai brinca que, pô, você falou o apelido aí do nosso adversário, pelo menos não fala o apelido, né? Tudo bem trazer as notícias, mas o apelido não, pô. Meu pai brinca porque ele é um apaixonado por futebol também, mas fala, pai, tem que ser imparcial, né? Então acho que eu nunca traria de uma forma diferente uma notícia de time A para a notícia do time B. Se o time ganhou, eu vou falar bem do time, trazer a notícia em destaque, né? Se o time perdeu, eu vou também criticar e pontuar aquilo que precisa ser criticado, independente do time. E às vezes as pessoas me falam na rua, eu acho que você torce pra tal time, e não é o time que eu torço. Eu fico feliz, porque eu falo, pô, eu acho que tá dando certo, né? Tá sendo bem feito. Acho que eu tô cumprindo essa questão da imparcialidade bem feito. Eu acho que é isso. Perfeito. João, a gente agradece demais a sua presença aqui hoje, tá? Muito obrigado. Deu o que já, meninos? 1 hora que nós estamos falando? Uma horinha. Rápido. Rapaz, o papo foi bom, vai. Eu falo, hein? Que não, isso. Foi bom. Você tem muitas histórias, né? A gente que é jornalista gosta de conversar e tem muitas histórias. Espero que o pessoal que está nos escutando aí possa ter gostado e tenha agregado um pouquinho para quem está acompanhando, ou tenha dado um pouquinho de risada, ou tenha aprendido um pouquinho. Eu sairei feliz se foi o caso. Não, e como foi. Agradeço também imensamente ao meu parceiro aqui, Adriano Batista, pela ajuda de sempre. Valeu, Adriano, tamo junto. Obrigado, Vinícius Coimbra. Agradecer, é claro, ao João Paulo Tilly. Tenho certeza que muita gente aprendeu com esse papo. Agradecer também ao nosso querido Ricardo Veiga. Obrigado, Ricardo. Valeu, João. Obrigado, Adriano.
E é isso, muito obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu também pelas plataformas digitais. Se inscreva no nosso canal, a gente também tem o Spotify, você pode também, é só procurar Time Hack Podcast no Spotify, os links estarão aqui embaixo na descrição. Siga o João Paulo Tílio nas redes sociais, as redes dele também estarão aqui embaixo. E é isso, até o próximo episódio, até o próximo programa. Tchau, tchau.